Você quer mesmo que eu acredite que esse homem, todo sujo e fedorento, foi quem salvou a vida da minha filha? Eu não acredito nisso. O prefeito olhava fixamente para o homem parado diante dele, ainda pingando água do rio. O silêncio que tomou conta da margem do rio foi tão pesado que dava para ouvir apenas o som da água correndo. O homem segurava a menina nos braços, tentando ajudá-la a recuperar o ar. Suas roupas estavam rasgadas, o cabelo grudado no rosto e o corpo tremia de frio depois da luta contra a correnteza. Ele parecia confuso com toda aquela reação. Senhor, eu só vi a menina se afogando, disse ele com voz baixa. Não pensei em mais nada, mas o prefeito continuava olhando para ele, como se não conseguisse aceitar o que estava vendo. E foi naquele instante que eu percebi que aquela cena ficaria marcada para sempre na história daquela cidade. Meu nome é Margaret e eu estava lá naquele dia. Já faz muitos anos, mas algumas imagens simplesmente não saem da memória. Eu passava quase todas as tardes sentada no mesmo banco do parque Riverside, alimentando os pombos e observando as pessoas caminharem perto do rio. Foi ali que eu conheci aquele rapaz. O nome dele era Jacob. Jacob era um daqueles homens que a maioria das pessoas prefere fingir que não existe. Dormia debaixo da ponte antiga, carregava seus poucos pertences dentro de uma mochila gasta e passava os dias recolhendo latinhas ou fazendo pequenos serviços para conseguir algumas moedas. Muita gente atravessava a rua quando o via chegando, mas havia algo diferente nele, algo que eu percebi logo nas primeiras semanas. Todas as manhãs, antes de começar a procurar comida ou trabalho, Jacob se sentava perto da margem do rio, fechava os olhos e ficava alguns minutos em silêncio. Não parecia descanso, parecia oração. Um dia eu perguntei por quê. Ele olhou para a água correndo e respondeu com um sorriso cansado. Quando a gente perde tudo, a única coisa que sobra é conversar com Deus. Jacó quase nunca falava sobre o passado. Só comentou uma vez que já teve casa, trabalho e família e até que uma sequência de tragédias desmontou completamente sua vida. Mesmo assim, eu nunca ouvi aquele homem amaldiçoar a própria história. Mas naquele dia no parque, algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo. Porque quando aquela menina escorregou da ponte e caiu no rio, ninguém reagiu rápido o suficiente, exceto Jacob. E enquanto ele lutava contra a correnteza, tentando alcançar aquela criança, nenhuma das pessoas que gritavam na margem fazia ideia de quem aquela garota realmente era. A filha do homem mais poderoso daquela cidade. Mas havia algo ainda mais perigoso acontecendo naquele momento, porque a correnteza estava ficando cada vez mais forte. E nos segundos seguintes, Jacob também começou a ser arrastado pela água. E foi exatamente ali, no meio daquele rio, que algo aconteceu que até hoje ninguém conseguiu explicar. E se você está gostando dessa história e quer descobrir o que aconteceu dentro daquela água naquele momento, não esquece de se inscrever no canal, porque o que aconteceu nos segundos seguintes deixou toda aquela cidade em choque. Eu ainda consigo lembrar do grito que ecoou pela ponte quando alguém percebeu que a menina tinha caído. Foi um grito agudo, desesperado, daqueles que fazem o coração da gente gelar antes mesmo de entender o que está acontecendo. Quando todos olharam para o rio, ela já estava sendo levada pela correnteza, os braços pequenos batendo na água enquanto tentava manter a cabeça para fora. Algumas pessoas começaram a correr pela margem, outras apenas gritavam instruções que ninguém conseguia seguir. A água estava turva e rápida por causa das chuvas da semana e cada segundo parecia empurrar aquela criança mais para longe da segurança da ponte. Foi então que Jacob largou a mochila no chão e correu em direção à margem sem dizer uma única palavra. Eu vi quando ele parou por um segundo, como se estivesse tomando fôlego ou talvez fazendo uma oração silenciosa. E no instante seguinte mergulhou no rio sem pensar duas vezes. A água estava tão fria que o choque fez alguns homens na margem se encolherem só de imaginar. Mas
Jacob já nadava com toda a força que tinha. A correnteza empurrava o corpo dele para o lado, tentando tirá-lo da direção da menina, mas ele continuava avançando braçada após braçada. As pessoas na margem começaram a perceber que aquele homem que quase ninguém respeitava estava fazendo o que ninguém, mas teve coragem de fazer. Alguns tentaram jogar galhos ou pedaços de madeira na água, outros começaram a correr mais rápido pela margem, tentando acompanhar o movimento da correnteza. Mas havia um problema que quase ninguém estava percebendo naquele momento. A força da água estava aumentando. A cada metro que Jacob nadava para alcançar a menina, ele também estava sendo puxado para uma parte mais profunda do rio, onde a correnteza ficava ainda mais traiçoeira. Eu me lembro de apertar as mãos uma contra a outra, rezando baixinho, porque naquele momento já não era só a vida da menina que estava em perigo. Jacob finalmente conseguiu alcançar o braço dela quando ela já estava quase sem forças. A pequena agarrava o ar entre tosses e engasgos enquanto ele tentava mantê-la acima da superfície. Mas quando ele virou o corpo para tentar voltar para a margem, a correnteza puxou os dois com uma violência que ninguém esperava. Alguns homens na margem começaram a gritar que ele não conseguiria voltar. Outros diziam para alguém chamar ajuda, ambulância, polícia, qualquer coisa. E foi exatamente nesse momento que uma movimentação começou perto da ponte. Um carro preto parou bruscamente, portas se abriram e homens de terno começaram a correr em direção à margem com rostos tomados pelo pânico. Foi quando alguém ao meu lado sussurrou algo que fez todos ali entenderem por que aquele desespero parecia diferente. Aquela menina não era apenas uma criança qualquer, mas Jacob ainda não sabia disso. E naquele momento ele estava lutando contra uma correnteza que parecia determinada a não deixar nenhum dos dois sair daquele rio. E enquanto todos observavam sem saber se ele conseguiria resistir por muito mais tempo, algo estranho começou a acontecer bem no meio da água. A correnteza puxava os dois cada vez mais para o centro do rio, e naquele momento já dava para ver no rosto das pessoas na margem que o medo tinha mudado de forma. Não era mais apenas o pânico de ver uma criança se afogando. Agora todos estavam percebendo que o homem que tinha pulado para salvá-la também podia desaparecer ali. Jacob segurava a menina com um braço enquanto tentava nadar com o outro, mas o peso da água e o frio começavam a cobrar um preço alto. A pequena tossia e se agarrava à camisa dele com tanta força que parecia ter medo de soltar mesmo por um segundo. A correnteza empurrava os dois contra a direção da margem, e cada tentativa de avançar parecia ser anulada pela força do rio. Algumas pessoas começaram a correr mais à frente tentando encontrar um ponto onde a água fosse mais rasa, enquanto outras gritavam para Jacob continuar lutando. Foi nesse momento que os homens que tinham saído do carro preto chegaram à beira do rio. Eles falavam entre si com urgência, olhando para a menina dentro da água como se estivessem vendo algo impossível acontecer diante dos próprios olhos. Um deles pegou o telefone e começou a falar rápido demais para que qualquer um entendesse direito, mas a expressão de pânico no rosto dele deixava claro que aquela criança era muito mais importante do que todos ali tinham imaginado. Mas Jacob não via nada disso. Ele estava ocupado demais, tentando manter os dois vivos. Eu lembro claramente do momento em que ele tentou apoiar os pés no fundo do rio e percebeu que não alcançava mais o chão. Foi ali que algo mudou no olhar dele. Não era desespero, era decisão. Jacob olhou rapidamente para a margem, depois para o céu cinza acima da água, e por um instante pareceu fechar os olhos enquanto segurava a menina com força contra o peito. Mesmo de longe eu consegui ver os lábios dele se mexendo, como se estivesse dizendo uma oração curta, daquelas que a gente faz quando já não tem mais nenhuma força própria para continuar. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Em vez de lutar diretamente contra a correnteza, Jacob virou o corpo na diagonal e
Começou a nadar acompanhando o fluxo da água por alguns metros, tentando usar a própria força do rio para ganhar impulso. Algumas pessoas na margem começaram a gritar que ele estava indo para o lado errado, mas poucos segundos depois ficou claro que ele estava tentando alcançar uma parte do rio onde galhos de uma árvore caída formavam uma espécie de barreira natural perto da margem. O problema era que aquela área também era conhecida por prender tudo o que a correnteza arrastava. Se Jacob errasse o cálculo por poucos metros, os dois poderiam ficar presos ali de forma ainda mais perigosa. E, enquanto todos assistiam àquela decisão desesperada, uma figura começou a correr pela margem em direção ao ponto onde Jacob estava sendo levado pela água. Ninguém sabia quem era aquele homem que apareceu do nada. Mas o que ele faria nos segundos seguintes mudaria completamente o rumo daquela história. A água empurrava Jacob e a menina diretamente para a área onde os galhos da árvore caída se acumulavam perto da margem. Quem conhecia aquele ponto do rio sabia que ali a correnteza ficava imprevisível. Às vezes, ela empurrava tudo para fora, mas muitas vezes prendia qualquer coisa que chegasse perto demais. As pessoas começaram a correr naquela direção, tentando chegar antes que os dois fossem arrastados para dentro daquela armadilha natural. Foi quando aquele homem que tinha aparecido correndo pela margem finalmente se aproximou da água. Ele não usava terno como os outros que tinham saído do carro preto. Era um senhor simples, com roupas comuns e uma expressão concentrada, como se estivesse avaliando rapidamente cada movimento da correnteza. Ele se ajoelhou perto da margem, observando Jacob lutar para manter a menina acima da água. Por um instante, pareceu que ele estava calculando algo, ou talvez esperando o momento certo. Dentro do rio, Jacob já estava claramente exausto. Os braços pesavam. O frio começava a roubar sua força, e cada respiração parecia mais curta do que a anterior. Mesmo assim, ele continuava segurando a menina contra o peito, protegendo o rosto dela da água sempre que uma onda mais forte passava. Em determinado momento, o galho de uma das árvores presas na margem passou raspando pelo ombro dele. Foi quando Jacob percebeu que estava chegando exatamente no ponto onde tinha planejado. Ele tentou esticar o braço livre para agarrar um dos galhos mais grossos, mas a correnteza puxou seu corpo para baixo por um segundo que pareceu eterno. Na margem, o homem que observava tudo levantou a voz pela primeira vez. Ele gritou instruções curtas para Jacó, apontando exatamente para um galho que se projetava um pouco mais baixo sobre a água. Algumas pessoas ao redor começaram a segurar outros galhos, tentando formar uma espécie de apoio, caso Jacob conseguisse se aproximar o suficiente. Foi nesse momento que algo curioso aconteceu. Apesar do barulho da água, dos gritos e da confusão ao redor, Jacob parecia focado em apenas uma coisa. Ele apertou a menina contra o peito e, mais uma vez, seus lábios se moveram em silêncio. Quem estava perto o suficiente disse depois que parecia uma oração. Não uma oração longa, apenas algumas palavras rápidas, como se estivesse entregando aquela situação nas mãos de Deus. Então, ele reuniu a pouca força que ainda tinha e fez o último movimento para alcançar o galho indicado. Naquele instante, até o vento parecia ter diminuído. Todos na margem prenderam a respiração enquanto observavam aquele homem que ninguém notava, tentando salvar uma criança que poucos ali sabiam que era filha do prefeito, bilionário da cidade. Mas o que ninguém percebia ainda é que aquele momento estava prestes a desencadear algo muito maior do que apenas um resgate no rio. E se você chegou até aqui acompanhando essa história, talvez valha a pena se inscrever no canal, porque o que aconteceu nos minutos seguintes naquele parque fez até mesmo pessoas que não acreditavam em milagres começarem a repensar tudo. Porque quando Jacob finalmente tocou naquele galho,
algo inesperado aconteceu com a menina em seus braços. Quando a mão de Jacó finalmente alcançou o galho, a correnteza puxou o corpo dele com tanta força que por um segundo pareceu que os dedos não conseguiriam se firmar. Mas ele apertou a madeira com tudo o que ainda restava de força. A água continuava batendo contra suas costas, tentando arrancá-lo dali enquanto ele segurava a menina com o outro braço. Na margem, várias pessoas se aproximaram rapidamente, esticando os braços, galhos e pedaços de madeira para ajudar. O homem que havia dado as instruções ajoelhou-se ainda mais perto da água e gritou para Jacob empurrar a menina primeiro. Jacob olhou para a criança nos braços. O rosto dela estava pálido, os olhos fechados. O corpo pequeno, quase sem reação. Com um esforço que parecia vir de algum lugar além do próprio corpo, ele levantou a menina o máximo que conseguiu. 2 homens na margem conseguiram agarrar os braços dela e a puxaram para fora da água. Quando o corpo da menina tocou a grama molhada da margem, algumas pessoas se ajoelharam imediatamente ao redor dela. Ela não se movia. Por alguns segundos que pareceram intermináveis, ninguém falou nada. O som do rio continuava correndo atrás deles, como se o tempo tivesse parado naquele ponto da história. Foi então que uma mulher começou a chorar baixinho, enquanto alguém tentava ajudá-la a respirar. Um dos homens pressionou levemente o peito da menina. Outro virou o rosto dela de lado. E foi exatamente nesse instante que algo mudou. A pequena soltou uma tosse forte, depois outra, e um jato de água saiu da boca dela enquanto o ar voltava para os pulmões. O som daquela respiração fez várias pessoas ao redor levarem as mãos ao rosto, algumas chorando, outras simplesmente olhando sem acreditar. Na água, Jacob ainda estava agarrado ao galho, exausto demais para sair sozinho. 2 homens correram até a margem, esticaram os braços e, finalmente, conseguiram puxá-lo para fora do rio. Quando ele caiu de joelhos na grama, o corpo tremia tanto que parecia impossível ficar em pé. Foi nesse momento que o carro preto que havia parado perto da ponte abriu a porta novamente. Um homem desceu correndo, o rosto completamente pálido, os olhos procurando desesperadamente pela menina. Quando ele viu a filha sentada na grama, tossindo e respirando, o alívio tomou conta do rosto dele de uma forma que ninguém ali esqueceu. Mas o que aconteceu nos segundos seguintes surpreendeu ainda mais. O homem poderoso da cidade, acostumado a ser tratado com respeito e distância, caminhou direto até Jacob. Aquele morador de rua encharcado, com roupas rasgadas e o rosto cansado. Ele parou diante dele por um instante, olhando como se estivesse tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Então disse as palavras que mais tarde seriam repetidas por toda a cidade. Mas o que aconteceu logo depois daquele encontro foi ainda mais inesperado do que o próprio resgate. O prefeito parou diante de Jacó, ainda ajoelhado na grama, encharcado, com o corpo tremendo de frio e cansaço. Por alguns segundos, ele apenas olhou para aquele homem que a cidade inteira costumava ignorar. Depois, olhou para a filha sentada alguns metros atrás, agora respirando, cercada por pessoas que ainda tentavam entender o que tinha acontecido. Foi então que ele disse, com a voz pesada de emoção: Eu não acredito que um homem que todos ignoram foi quem salvou a vida da minha filha. Jacob baixou os olhos, claramente desconfortável com toda aquela atenção. Senhor, eu só fiz o que precisava ser feito. O prefeito ficou em silêncio por um momento, como se aquelas palavras tivessem atingido algo profundo dentro dele. Então, fez algo que ninguém naquela cidade imaginaria. Ele estendeu a mão para Jacob e o ajudou a se levantar do chão. Algumas pessoas ao redor ficaram tão surpresas que simplesmente se aproximaram um pouco mais para ver melhor aquela cena. O prefeito então olhou diretamente para ele e disse algo que mudaria completamente o rumo da vida daquele homem. Hoje você salvou a minha filha, mas acho que Deus usou você para salvar muito mais do que isso.
Jacó parecia não entender o que ele queria dizer. Mas nas semanas que se seguiram, a cidade inteira começou a ouvir falar daquela história. O homem que dormia debaixo da ponte passou a ser conhecido como o homem que arriscou a própria vida para salvar uma criança que ele nem sabia quem era. O prefeito cumpriu o que prometeu naquele dia. Jacó recebeu ajuda para recomeçar a vida. Conseguiu trabalho, um lugar para morar e pela primeira vez em muitos anos voltou a caminhar pelas ruas, sem ser tratado como invisível. Mas a maior mudança não aconteceu apenas na vida dele. Aquela história começou a circular pela cidade inteira, lembrando as pessoas de algo que muita gente esquece. Às vezes, Deus escolhe as pessoas que o mundo despreza para realizar os maiores milagres. Eu ainda volto ao Parque Riverside de vez em quando. O banco onde eu costumava alimentar os pombos continua lá, e sempre que olho para o rio, lembro daquele dia em que um homem que quase ninguém notava mergulhou na água sem pensar duas vezes para salvar uma vida. E toda vez que alguém me pergunta se eu realmente acredito que Deus age nas coisas simples da vida, eu apenas conto essa história. Porque naquele dia, naquele rio, ficou claro para todos que estavam ali que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que ela veste, mas no coração que ela carrega. E se essa história tocou você de alguma forma, aproveite agora para se inscrever no canal, porque ainda existem muitas histórias reais que lembram a gente de algo importante. Às vezes, os maiores milagres aparecem justamente onde ninguém está olhando.